tudo certo? Hoje, domingo de Páscoa, a minha mãe me deu uma ovelhinha, assim, de pelúcia de Páscoa. Os olhinhos dela mexem e eu achei o máximo porque isso sim tem tudo a ver com a Páscoa. Quer saber por quê? Então vem comigo que eu te explico. Para começar, eu te pergunto, quem inventou a Páscoa? Sim, foi Deus. Deus inventou a Páscoa lá no Antigo Testamento, lá naquela época em que o povo de Israel estava preso no Egito, escravizado, e eles estavam querendo sair de lá, e Moisés foi conduzir o povo a sair da terra do Egito, e aí teve toda aquela história de 10 pragas no Egito e tudo mais. A última praga do Egito foi que viria um anjo da morte e esse anjo mataria os primogênitos de todos os homens, de todas as famílias. E Deus instruiu o povo a pegar um cordeiro sem defeitos, matar esse cordeiro em sacrifício, se alimentar com a família e pegar o sangue desse cordeiro e pintar os umbrais das portas com sangue. E quando o anjo da morte passasse, ao ver o sangue do cordeiro pintado na porta da casa da pessoa, ele passaria direto e não entraria naquela casa. E aí houve a morte dos primogênitos das pessoas do Egito. E aí, pouco após esse episódio da morte dos primogênitos, o povo de Israel que estava no Egito foi liberto, E aí eles foram rumo ao deserto, a travessia do Mar Vermelho, essa história toda que você já conhece. E a Páscoa se tornou um ritual, uma celebração anual que o povo de Israel fazia em memorial à libertação que Deus trouxe ao povo de Israel no Egito. Mas então, como é que eles comemoravam a Páscoa? Eles comemoravam a Páscoa sempre no mês de Nissan, que é o mês do calendário judaico, que perto do nosso calendário é como se fosse mais ou menos em finalzinho de março, início de abril. E aí no 10º dia do mês de Nissan, os homens levavam para sua casa um cordeiro sem defeitos. E no 14º dia de Nissan, esses cordeiros na viração do dia eram sacrificados. Interessante fazer um paralelo com o período que Jesus esteve aqui na Terra, porque exatamente nesse período assim, do mês de Nissan, lá para o 10º dia, a entrada de Jesus, do Cordeiro de Deus, na cidade de Jerusalém. E aí Jesus entra pela porta do Oriente na cidade e todas as pessoas que estavam ao redor, Jesus estava montado num jumentinho e elas começaram a soltar seus mantos e pegar galhos de árvores e colocar para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém ali com toda a glória, e eles exclamavam: Hosana, bendito é o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. E mais interessante ainda é pensar que algumas profecias do Velho Testamento, de antes de Jesus vir, estavam se cumprindo naquele momento, como por exemplo uma profecia falada pelo profeta Zacarias no capítulo 9, os versículos 9 e 10, que diz: Alegrai-vos, filha de Sião, exulta Jerusalém, porque o seu rei vem a vocês, justo, humilde, sentado em um jumentinho. Outra profecia também lá do livro de Ezequiel, no capítulo 43, os primeiros versículos, alguns teólogos estudiosos dizem que se refere à vinda do Messias também, entrando em Jerusalém pela porta do Oriente. E assim, só para fins históricos, eu vou trazer aqui uma curiosidade, que essa porta do Oriente, tudo bem que foi reconstruída depois e tudo mais, mas ela tá lá em Jerusalém, a porta do Oriente da cidade de Jerusalém, é a chamada Porta Dourada, e os árabes fecharam essa porta, deixaram ela lá fechada, inclusive fizeram um cemitério ali do lado da porta, porque eles acreditam, segundo as tradições dele, que o Messias não pode ter nenhum contato assim com morte. Então eles fecharam a porta, colocaram o cemitério que é para o Messias não passar ali. Só que não sabem eles que o Messias já passou ali, eles estão muito atrasados em relação a isso. Em vários versículos da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente vê Jesus sendo comparado com o Cordeiro de Deus. Lá em João, no capítulo 1, versículo 29, Jesus é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, exatamente o Cordeiro de Páscoa, o sem defeito que foi sacrificado para que o sangue dele pudesse nos purificar de todo o pecado. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12, diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 21, compara Jesus com um Cordeiro imaculado que foi entregue para perdão dos nossos pecados, que por meio dele nós podemos ter um futuro, uma esperança. Na sexta-feira de Páscoa, Jesus foi crucificado e nós sabemos que no domingo pela manhã, Jesus ressuscitou.
Quando a gente lê a Bíblia, assim, desde Gênesis, principalmente nos livros do Pentateuco, a gente vê muito falando a respeito do sangue, esse simbolismo do sangue para a remissão dos pecados. Jesus Cristo foi o próprio sacrifício. Ele se sacrificou para que o seu sangue pudesse nos fazer nova criatura. O sangue dele pode te fazer livre e só o sangue dele pode te salvar. Celebremos então nessa Páscoa a Jesus, o verdadeiro sentido da Páscoa. Então é isso, feliz verdadeira Páscoa para você. Que Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo. Tchau.